Muito obrigado pelo convite, ministro. Aliás, o senhor convoca, não convida, e, portanto, eu me sinto sempre instado a estar pronto a cooperar, colaborar. Esses são momentos preciosos que o senhor nos oferece nos fóruns e que são a expressão da sua energia sempre tão jovem, sempre tão ligada, né, às questões conjunturais, às questões do nosso tempo. O senhor é uma espécie de black bloc do pensamento crítico, para além de todas as probabilidades. Esse tema é tão desafiador, tão complexo, que exigiria de nós dias, né? E, portanto, muito mais do que 10 minutos. Em 10 minutos, eu acho que seria viável compartilhar uma agenda de questões, tópicos, itens e formulados de um certo modo. Marcos, meu amigo Marcos Cavalcante, me ajudou muito, porque minha intervenção será uma espécie de continuidade, de complementação da sua, que eu compartilho as concepções que ele enunciou. Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário reconhecer a nossa, ou eu diria, em nome pessoal, para evitar mal-entendidos e qualquer laivo de arrogância, que é tão típico nosso, dos intelectuais, eu acho que é preciso reconhecer a minha ignorância. Não para cultivá-la, reificá-la como um fetiche, torná-la ídolo, né? Mas para acentuar a magnitude do desafio que está diante de nós, a originalidade, o caráter inaudito do fenômeno que se apresenta a nós. O primeiro equívoco, aquele que deveria ser exorcizado por todos nós, eu creio, é o da reiteração de esquemas cognitivos tradicionais, de arranjos categoriais convencionais, os quais, projetados sobre o fenômeno original, são capazes exclusivamente de identificar os lapsos, as lacunas e as ausências, as quais não são, portanto, qualidades do fenômeno, mas consequência da impotência do nosso esquema categorial. Então, os fenômenos novos, singulares e, portanto, distintos, apreendidos supostamente pela projeção dos esquemas categoriais tradicionais, revelam-se precários e lacunosos. Eles não são organizados, não têm liderança, não têm racionalidade, não têm propósito, não têm bandeira, não têm tradição, a lista é infindável. E foi muito comum que nós, num primeiro momento, lêssemos listas, elencos, sobretudo nós intelectuais sempre inseguros, porque, no fundo, cônscios da nossa finitude e do caráter limitado dos nossos conhecimentos, portanto, mobilizados, são dessa fragilidade, dessa precariedade, da finitude, até na dimensão humana. Foi muito comum que nós reagíssemos enrijecidos, reiterando, reificando os nossos conceitos e enunciando listas infindáveis do não ser, das coisas que, entretanto, são. E se são, têm positividade, no sentido lógico, e requerem alguma abordagem capaz de descrever essas propriedades. Primeiro ponto muito significativo: o que é o ano de 2013 no Brasil? Segundo as projeções, as previsões, os cálculos e as agendas, esse seria o ano de dois grandes eventos. Um deles prenunciando os grandes eventos subsequentes, Copa do Mundo e Olimpíadas. No caso, a Copa das Confederações, depois a visita do Papa. Esse é o ano de ensaio geral para os grandes eventos e de dois grandes eventos. Não. Esse se tornou o ano de junho, o ano das manifestações. Houve um sequestro, portanto, do grande evento. O grande evento confinado às arenas caríssimas, valorizadas por todos os investimentos, com ingressos que passavam a filtrar os consumidores, os participantes. O grande evento agora tem outra sede, o jogo é outro, é a rua, os protagonistas são os que estão na rua, é a sociedade, e nós, com esse deslocamento de foco simbólico, político,
um grande impacto cultural e social, nós redesenhamos o quadro dessa agenda. Número 2, o presidente Lula, no início, o ex-presidente Lula, no início do ano, colara sobre a mesma época dois planos distintos, dois planos que se apresentavam diacronicamente, o ano 2013 e o ano 2014. Os dois se colaram e uma bolha cristalizou, congelou o tempo. E a conjuntura se estendeu e se projetou. Nenhum cientista político que eu conheça, ou analista político sério, duvidava, claro, duvidava como exercício intelectual, porque essa é a nossa prática, e porque em política sempre se deve dizer tudo é possível, mas nenhum duvidava da reeleição da presidente Dilma. Esse era uma espécie de fato consumado, e, portanto, nós viveríamos 2 anos de uma eleição que viria e que, entretanto, fora já deslocada para o passado, uma espécie de suspensão do tempo. E, subitamente, com as explosões do inaudito, essa bolha, na verdade, emoldurada por uma película muito fina, foi furada, o tempo emergiu, a história começou a se revelar viva, com 2 pontas, como sempre ocorre: a incerteza, a indeterminação, a imprevisibilidade, e, de outro lado, a agência humana, o protagonismo e a liberdade. Quando há liberdade, há incerteza e a história caminha. Alguns dizem, eu tenho medo. Eu costumo dizer, que bom, porque então é sinal de que nós temos liberdade e história. Esse é um mundo muito distinto, com implicações muito surpreendentes. Os atores não são apenas aqueles circunscritos por um elenco pré-definido, e o jogo não está jogado, as possibilidades são outras. O colapso da representação política, não é preciso ir além. O povo na rua simplesmente enunciou dramaticamente, de forma coletiva, o que qualquer pessoa de bom senso, alguma sensibilidade, percebia no dia a dia: o escárnio, o cinismo, a revolta, a repulsa que a população demonstrava relativamente à vida política, aos partidos, etc., tais como usualmente praticados, realizados, vivenciados. Nós temos aqui a Aspásia, que é tão respeitável, querida amiga, e que é, evidentemente, exceção à regra. Mas, nesse momento, infelizmente, as exceções são atropeladas, desrespeitadas, porque a perspectiva geral se impõe. E a perspectiva geral era essa, extremamente negativa e com boas razões, com excelentes razões. Não há nenhuma irracionalidade nessa repulsa popular. Ela, entretanto, se coadunava com as rotinas, com as práticas habituais, institucionalizadas das eleições, e agora a irrupção da revolta demonstra o abismo em que nós estávamos. Os políticos, as lideranças políticas não tiveram grandeza para perceber a profundidade da crise da representação. Ela agora desfila desnuda pelas ruas. Outro ponto fundamental: o PT perdeu as ruas. Desde a redemocratização, as ruas vinham sendo progressivamente hegemonizadas por um partido político que mobilizava multidões pela mediação de sindicatos, associações, entidades e pelo carisma de sua liderança principal e de outras vicárias. O PT, na política de cooptação das entidades intermediárias, a cooptação, enfim, das instituições sindicais, das associações, etc., por essa política, conseguiu o silêncio, a anuência, a aprovação, ao longo de tantos anos, de ruas vazias, sugerindo uma estabilidade, sugerindo uma estabilidade que já não era real. Na ausência de partidos, de representações institucionalizadas críveis, dotadas de legitimidade, e ante a falência do partido que monopolizara a representação, nesse sentido, ou a possibilidade de mobilização, esse vazio, associado à dinâmica social extraordinariamente importante que acontecia nas periferias e nas cidades brasileiras, produziram esse resultado. Um outro ponto importantíssimo: o presidente Lula fez esse ponto, enunciou essa hipótese, me parece corretamente, mas imperfeita ou incompletamente. O Brasil foi às ruas e se rebelou porque melhorou muito.
Não são contraditórios os dois enunciados, Tocqueville já o expusera. Essa tese é conhecida na sociologia, na história. O Brasil avançou, os cidadãos se sentiram potencializados, aprenderam a linguagem da cidadania, viveram a possibilidade da redução de desigualdades e da ascensão, viveram a possibilidade do risco das perdas e a inflação e os sinais de crise no horizonte concorreram para isso, e nesse contexto, sentindo-se potencializados em função das dinâmicas da sociedade que de fato carreavam esse espírito e conferiam energia a essa possibilidade, eles se afirmaram autonomamente. Então, o Brasil, qual é a incompletude do diagnóstico do ex-presidente Lula? De fato, foi às ruas, se manifestou, se rebelou por quê? Houve avanço, redução de desigualdades, mas também foi às ruas dessa maneira, porque a política do partido hegemônico, o partido no poder, que prometera a transformação desse quadro, reiterara métodos antigos, concorrendo para a degradação da política tradicional. Esses são apenas alguns dos itens que me parecem merecedores de nossa reflexão. Muito obrigado.